Saudações a todos. André Fonseca Miguel Tumba fala para vocês, né? Estudante do curso de Licenciatura em Matemática na Unilab e bolsista do RPS do projeto Física e Matemática. Nesta videoaula, nós vamos dar continuidade à revisão, né, sobre razões trigonométricas num triângulo retângulo, tá? E também sobre os ângulos notáveis, né, exercícios ou então conteúdo que nós trabalhamos no mês passado, tá? Então, a primeira questão da aula de hoje, né, diz o seguinte: determine a medida dos ângulos alfa, beta e gama, tá? Na figura abaixo, sabendo que as retas R e S são paralelas, tá? E nós temos aqui a figura, né, que ele se refere, né, para calcular então o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama, no caso estes e este que está aqui. Prontos, então o que nós podemos fazer, né, para determinar esses ângulos alfa, beta e gama? Ora, nós temos aqui, né, distância. Eu posso chamar aqui de A, e aqui de B, aqui de C, tá bom? E para ser mais específico, né, posso aqui chamar então de D, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Que a distância de A a B são 36 centímetros, tá? De acordo com a nossa figura. Ele não dá a medida de B até C, mas nós temos uma medida, né, no caso de C até D, valendo 27 centímetros, e uma medida de D até A, valendo 9 raiz quadrada de 3 centímetros. Beleza, o que isso vai nos ajudar, né? Do que isso poderá, né, facilitar no que nós queremos? Prontos. Ora, se eu sei, ou então o exercício ele diz que, eu vou dizer aqui que isso é a reta R, né? Reta R e aqui a reta S, tá? Ele diz que essas duas retas são paralelas. Essa informação ela é importante, né? Ela é importante por quê? Porque se ela é paralela, então eu posso, né, pegar este lado e transportar aqui, tá? Quando eu faço isso, observe o seguinte: o triângulo maior, né, que tinha os vértices, no caso A, B e C, ele fica dividido em dois triângulos, tá? Que aqui eu posso chamar de ponto E, tá bom? Ponto E. Então, o primeiro triângulo é o triângulo de vértices, né? A, E, C. E o segundo é o triângulo cujos vértices são E, B e C. Tá, mas agora, ainda assim, de acordo a isso que nós temos, qual é a vantagem? Ora, a vantagem, né, que nós podemos ter daqui é o seguinte: quando eu traço essa reta aqui, se essas duas retas são paralelas, então esse lado também é paralelo a esse. Ora, se o ângulo daqui é 90, né, aqui também vale 90, tá? Então, quando eu faço isso, esse ângulo que era beta, ele fica dividido em dois ângulos. Eu vou chamar aqui de beta 1 e aqui vou chamar de beta 2, tá? Então, de acordo a isto, o nosso beta ele vai ser beta 1 mais beta 2. E mais, se essas duas retas são paralelas, então esse lado que é 27, aqui também vale 27, tá? No caso de A até E, vale 27 centímetros. E esse lado aqui, como é paralelo a este, aqui também vale 9 raiz quadrada de 3 centímetros. Tá, mas agora, se esse lado inicialmente, que no caso é AB, era 36 centímetros, e eu tracei essa reta, né, ficou então 27 centímetros, essa medida aqui é igual a quanto? Prontos, né? Então 36 menos 27 dá quanto? 9. Então aqui nós temos 9 centímetros, tá? Temos 9 centímetros. Ora, eu tenho agora dois triângulos retângulos, tá? Esse primeiro triângulo, né? Esse primeiro triângulo, eu tenho os lados
um dos lados valendo 27, o outro valendo, no caso, 9 raiz quadrada de 3 centímetros. Tá, mas e agora? O que é que nós podemos fazer para determinar então alfa e beta 1? Perceba que agora os ângulos já não é simplesmente o beta, mas sim aqui nós temos beta 2, né? Nós temos beta 2, aqui nós temos beta 1. Tá, e agora? O que é que nós podemos fazer? Eu tenho esse lado, eu tenho este. Podemos usar as relações, né, trigonométricas que nós estudamos. Se esse é um triângulo retângulo, então eu posso pensar no Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras vai nos ajudar em que sentido? Para encontrar essa hipotenusa, certo? É que nós não temos essa hipotenusa, né? Temos apenas dois lados. O que o nosso Teorema de Pitágoras diz? Ele diz que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Mas agora, será que esse teorema ele vai nos ajudar a resolver o nosso exercício? A resposta é sim, vai nos ajudar. Mas será que vale a pena nós irmos por essa via? Não tem outro método, ou então outra saída que nós podemos usar para encontrar o que nós queremos? Eu te digo que tem. Tem por quê? Num triângulo retângulo, né, de acordo ao que nós estudamos, vimos que a tangente do ângulo, né, vamos supor que nós queremos calcular primeiro o ângulo alfa. Então, a tangente do ângulo alfa, ele é igual ao comprimento do cateto oposto sobre o comprimento do cateto adjacente ao ângulo alfa. Ah, então ficou mais fácil, né? Por quê? Porque eu tenho dois lados, tenho os dois catetos. Se eu já tenho os dois catetos, posso muito bem usar então a relação da tangente, tá? Então, a tangente de alfa, ele vai ser CE, né? Ou então EC, posso colocar assim, né? Sobre, né, esse lado aqui. Esse lado, no caso, é AE, tá bom? Então, quando eu faço isso, esse lado vale quanto? 9 raiz quadrada de 3 centímetros sobre esse lado valendo 27 centímetros, tá? Então, nosso tangente de alfa vai ser, ora, centímetro com centímetro pode ir embora, né? Então, nós vamos ter que 9 raiz quadrada de 3 dividido por 27, mas 27 é igual a quanto? A 9 vezes 3, né? Então, eu posso simplificar aqui por 9, e aqui eu fico então com raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá certo. Nós temos isso aqui. Então, lembrando, né, as razões trigonométricas que nós vimos, qual é o ângulo, né, de acordo ao que nós estudamos, qual é o ângulo que a gente demonstrou que a tangente dela é raiz quadrada de 3 sobre 3? Este ângulo é o ângulo, no caso, né, de 30 graus, tá? É o ângulo de 30 graus. Por que 30 graus? Bom, nós vimos que a tangente de 30 graus, ele é seno de 30 sobre cosseno de 30. Só que o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 por 2. Isso nós vimos que isso dá meio vezes 2 sobre raiz de 3. Simplificando, teremos raiz quadrada de 3 sobre 3. De acordo ao que vocês viram também, né, racionalização. Então, se nós já sabemos que tangente de 30 é isto, implica dizer, né, que nosso alfa é 30 graus, tá? Beleza. Agora, nós já temos o ângulo alfa. Falta, no caso, beta e gama. De novo, vamos usar de novo esse triângulo maior, né? No triângulo maior, vamos agora encontrar beta 2. Vamos usar de novo a nossa relação da tangente, né? Por que não usar o Teorema de Pitágoras? Porque daria muito trabalho. Eu até posso encontrar esse lado aqui, mas não vai nos ajudar praticamente em nada. Só vamos ficar mais cansados ainda, né? Então, vamos pela via mais curta, que no caso é usar a tangente, né, para encontrar então os ângulos que nós desejamos. Bom, agora, quando eu vou calcular tangente de beta 2,
eu tenho que o meu cateto oposto a este ângulo é esse lado aqui valendo 27. Então, AE, que é o cateto oposto, né, ao ângulo beta 2, e o cateto adjacente a este ângulo, no caso, é EC. Tá? Temos isto. Mas quem é AE, de acordo com essa figura? É 27 centímetros e sobre 9 raiz quadrada de 3 centímetros. Centímetro com centímetro vai embora. Teremos então tangente de beta 2, ele vai ser 27 sobre 9 raiz de 3. Bom, vocês aprenderam racionalização, né, nas aulas dos meus colegas. E aqui nós podemos fazer o mesmo procedimento que vocês aprenderam lá. Como é que vocês faziam? Isso era 27 que multiplica raiz de 3 sobre 9 raiz de 3 ao quadrado. Tá? Eu posso simplificar isso aqui, lá vocês também aprenderam, né? Então isso dá 27 raiz quadrada de 3 sobre 9 vezes 3. Tá? Mas 9 vezes 3 é 27. Então isso dá 27 raiz de 3 sobre 27. Então, posso simplificar e aqui dá, então, raiz quadrada de 3. Ou seja, né, tangente de beta 2 vai ser, então, raiz quadrada de 3. Mas, claro, de acordo com o que nós vimos nas aulas, qual é o ângulo, né, em que a tangente era igual a raiz quadrada de 3? Nós estudamos os ângulos notáveis. Né? Então, lá na aula que nós tivemos, vimos então que o ângulo em que a tangente era raiz quadrada de 3 é 60 graus, né? Implica dizer que beta 2 é 60 graus. Agora você me pergunta, André, assim nós encontramos o beta? Não, não encontramos o beta. Nós encontramos uma parte do ângulo beta. Né? Por quê? Porque nós estabelecemos aqui uma relação de que o nosso beta, na verdade, ele é a soma desses dois que nós separamos ali, que no caso é beta 1 e beta 2. Beleza. Agora, vamos ver esse triângulo aqui, tá? Vamos ver esse outro triângulo. Eu agora vou trabalhar esse triângulo aqui. É um triângulo retângulo, né? No vértice E. Prontos. Desse triângulo, nós podemos encontrar o ângulo gama e o ângulo beta 1. Tá. Bem, como é que nós vamos calcular beta 1 e gama? Do mesmo procedimento usado para encontrar alfa e beta 2. Né? Desse triângulo aqui, eu tenho o cateto oposto ao gama e tenho o cateto adjacente ao gama, ao ângulo gama, né, no caso. Depois, eu tenho aqui cateto oposto em relação ao ângulo beta 1 e tenho cateto adjacente em relação ao ângulo beta 1. Então, se eu tenho esse lado e este, eu posso usar a tangente do mesmo jeito que nós fizemos para encontrar alfa e beta, tá? No caso, beta 2, né? Não devemos esquecer isto, tá? Então, quando eu vou pegar tangente de gama, né? Eu tenho aqui este ângulo gama. O cateto oposto a este ângulo gama é 9 raiz quadrada de 3. Né? Então, vai ficar 9 raiz quadrada de 3 centímetros sobre o nosso cateto adjacente ao ângulo gama, que é 9 centímetros. Tá, centímetro com centímetro pode ir embora, 9 com 9 pode ir embora, isso dá raiz quadrada de 3. Ora, então, qual é o ângulo, né, de acordo com o que nós estudamos, né, que aquele ângulo dava como tangente raiz quadrada de 3. Nos ângulos notáveis estudados, implicava que o ângulo gama é, no caso, 60 graus, tá? 60 graus. Falta encontrar beta 1, tá? Como é que nós vamos encontrar beta 1? Bom, a mesma relação, né? Só que agora vamos ter tangente de beta 1, ele vai ser igual a quanto? Agora, perceba que o ângulo que nós estamos a trabalhar é beta 1. O cateto oposto ao beta 1 é este lado valendo 9 centímetros. E o cateto adjacente ao mesmo ângulo, no caso beta 1, vale 9 raiz quadrada de 3. Ora, se o cateto oposto vale 9 centímetros
e o cateto adjacente ao ângulo beta 1 vale 9 raiz quadrada de 3 centímetro. Centímetro com centímetro pode ir embora, 9 com 9 pode ir embora, aqui fica 1 sobre a raiz quadrada de 3. Tá, mas nas aulas passadas vocês aprenderam a racionalizar o denominador, né? Então fica aqui 1 raiz quadrada de 3, isto dá raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, que no caso vai dar raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado. O índice da raiz é igual a este expoente, então nós podemos simplificar, isso dá raiz de 3 sobre 3. Tá, mas nos ângulos notáveis estudados, qual era o ângulo, né, que a tangente era a raiz quadrada de 3 sobre 3? Este ângulo era igual a 30 graus, né? Então, na verdade, beta 1, né, vai ser igual a quanto? A 30, tá? 30 graus. Bom, o nosso objetivo era encontrar alfa, beta e gama. Nós já encontramos gama, né? O gama é 60 graus, tá? O alfa é 30 graus, mas ainda não encontramos o beta. Nós estabelecemos uma relação de que o ângulo beta, ele é beta 1 mais beta 2. Então, beta, né, vai ser igual a quanto? Quem é o nosso beta 1? É 30. Quem é o nosso beta 2? De acordo aos cálculos que nós fizemos, deu 60, né? Então, 30 mais 60, 90, tá? Implica dizer, né, que o beta, ele é igual a 90 graus. Então, encontramos os ângulos que a questão queria, tá certo? Eu fico por aqui e boa continuação para vocês.